Direto da redação. Desse internauta, nós vamos conversar hoje com o nosso colunista, de certa forma, porque não correspondente, que está em Nova York, o André Nascimento, que é colunista aqui do Portal Viu, é articulista aqui do Portal Viu, e nós vamos conversar sobre isso com eles. Mas o André já está comigo aí na linha. Antes da bom dia, André, vamos soltar a primeira reportagem, por favor, Ju, dessa guerra entre a Palestina e Israel, uma guerra que tem se agravado, e vamos entender melhor isso. Tá aí já no ponto? Vamos lá. Na cidade de Lod, uma sinagoga foi incendiada durante a noite e judeus atiraram pedras em carros guiados por árabes. Também houve confronto entre os dois grupos em Al-Fahmi e Giz al-Zar. A minoria árabe de Israel é, em sua maioria, descendentes de palestinos que viviam nesta área antes da criação do Estado judaico. Eles possuem cidadania israelense e não costumam entrar diretamente no conflito entre os dois estados. Mas dessa vez se dizem indignados com a tentativa de Israel de desalojar famílias palestinas do bairro de Sheikh Jarrah, em Jerusalém Oriental, para instalar colonos judeus. No fim de semana, palestinos entraram em confronto com forças de segurança de Israel após serem impedidos de rezar na mesquita de Al-Aqsa, um local sagrado para eles. O conflito se agravou na segunda-feira. Palestinos lançaram foguetes contra Israel, que revidou com bombardeio aéreo. Este vídeo mostra quando um prédio desabou em Gaza hoje após ser atingido por bombas israelenses. Israel anunciou ter matado 16 integrantes do Hamas, incluindo comandantes do grupo. Apesar dos pedidos internacionais para que haja moderação dos dois lados, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse hoje que pretende atingir integrantes do Hamas e da Jihad Islâmica como eles nunca sonharam ser possível. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse que a Casa Branca está mandando um diplomata para convencer palestinos e israelenses a acalmarem os ânimos e que Israel tem responsabilidade especial de evitar vítimas civis. Professor André Nascimento, bom dia. Bom dia, Roberto. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Professor, nós começamos agora uma inversão. Vai chegar o calor para o senhor em Nova York e vai chegar aqui o inverno conosco. Já está aqui bastante frio, ventando muito. Aí já começou o calor? Por sorte, sim, Roberto. E a gente merece, né? Porque o frio aqui dura bastante tempo, né? Então, quando o sol começa a sair, é um momento de comemoração pra gente aqui. Imagino que sim. Nova York é muito bom no mês de outubro. Eu gosto de frio, mas Nova York é muito bom no mês de outubro. Aí começa a chegar o inverno, né? Não está aquele inverno ainda rigoroso. Mas quando o inverno está rigoroso, exato, começa a cair neve, aí ninguém sai de casa, né? Aí eu fico em casa. Não. Especialmente fevereiro. Fevereiro é um mês que realmente, assim, parece que você começa a viver dentro de uma geladeira. Imagino que sim. Professor André, nós estamos acompanhando essa escalada de violência entre Israel e a Palestina no Oriente Médio e uma reação desproporcional de Israel ante os ataques da Palestina, obviamente, porque o poder de fogo de Israel é muito maior, muito mais sofisticado. Gostaria que o senhor fizesse uma breve análise sobre esse episódio, professor. Não, eu fico feliz, Roberto, que você menciona que existe uma desproporcionalidade entre o poder de Israel contra o poder de Palestina, porque é uma coisa que tem me preocupado com como tem sido noticiado na imprensa brasileira, de que existe como se fosse uma paridade, e a gente não pode chamar de conflito, porque todo o processo colonial ele começa a partir da linguagem. Você começa quando você chama, por exemplo, você chama de encontro, você chama de descoberta, você chama de conquista, você não chama de colonialidade, você não chama de violência, como a gente passou nas nossas Américas, né, quando nós passamos pelo processo de colonização. Então, o que a gente tem encontrado na Palestina e Israel é um processo de uma colônia de povoamento. Então, há mais ou menos uma semana, começa no bairro de Sheikh Jarrah, a gente, que é uma parte, é um bairro de controle palestino, porque desde 48 a Palestina começa a perder
território de forma absurda, desde que a ONU declara que o Estado de Israel deveria ser criado. E nos últimos anos a gente tem então a Palestina dividida em duas partes, que é Gaza e o Banco Oeste, que é o banco onde ele tem uma parte conectada com o rio mais próximo da Jordânia. Mas apesar de ter esse controle da Palestina, é um espaço completamente controlado por Israel, em que mesmo que para você sair da Jordânia para entrar nesse território palestino, você precisa de autorização israelense. Nos últimos dias, na última semana, como eu havia falado, população zionista, que é de Jerusalém, começam então a invadir a casa das pessoas, e quando as pessoas saem para as ruas para poder manifestar, para poder reclamar, a polícia vem reagindo de forma absurda, de forma violenta. Você imagina, você está na sua casa, você acorda dentro da sua casa com alguém invadindo a sua casa, e a pessoa diz: eu tenho que invadir a sua casa, porque se eu não invadir a sua casa, outra pessoa vai invadir. E quando você vai reclamar, você não tem polícia para você reclamar. Quando você sai para protestar, a polícia te mata. Nós temos nesse momento 67 mortes confirmadas, 60 de palestinos e 7 de israelenses. E a gente tem uma subida de violência do Hamas, que a gente tem sido noticiado, visto que o Hamas está atacando Israel. Mas a gente tem que lembrar também que o Hamas foi apoiado por Israel desde a criação do Estado, porque a gente tinha um projeto de liberação da Palestina que foi financiada por Israel para que o projeto democrático da Palestina não fosse concretizado. Então a gente tem uma história de um conflito, a gente tem uma história de apoio econômico dos Estados Unidos ao projeto israelense. Então a gente vê esse massacre, esse sufocamento da população palestina na região. Ô professor, eu tenho ouvido também, tenho acompanhado aqui os noticiários e o comportamento e as narrativas da comunidade europeia, do próprio governo norte-americano, dizendo que Israel tem o direito a se defender, mas pedindo moderação. Mas que defesa? Israel é um estado que está ocupando território que não é seu, que não lhe pertence. Está desalojando pessoas, está tirando pessoas de casa. E qual a reação que Israel espera? Israel está se defendendo de quê? Israel não está se defendendo, Israel está agredindo. Israel está agredindo. Invasão é uma agressão. Israel está prendendo crianças. Tem crianças de 10 anos que foram presas na Palestina, estão em cadeias em Israel, em prisões em Israel. Israel pratica aquilo que acusa o nazismo de ter praticado com Israel lá atrás. Transforma a Palestina em um gueto. Então Israel está se defendendo de quê? Então eu gostaria que o senhor me explicasse. Isso é ataque ou é defesa? É uma excelente pergunta, porque não existe realmente nenhuma defesa, existe um ataque. As pessoas elas estão acuadas, elas estão presas, elas estão com medo e elas estão saindo porque elas não têm mais o que fazer. Então, assim, é uma situação, Roberto, que se o palestino nesse momento ele não protesta, ele não reclama, ele tem seus direitos humanos violados. E se eles protestam, eles estão tendo seus direitos humanos violados. Então, está completamente entre a cruz e a espada. A gente começa com um protesto de polícia, a gente começa com a polícia suprimindo as manifestações, agora nós temos exército. Hoje, acaba de ver pela manhã, eu estava vendo, e a universidade foi bombardeada. Então, eles estão bombardeando lugares com professores, lugares com médicos, lugares onde as pessoas estão recebendo atendimento básico na Palestina por conta do confronto. Então, o bombardeio de Al-Aqsa, que é a mesquita principal onde fica em Jerusalém, mas ela é a mesquita principal dos palestinos, em que os palestinos não têm direito de ir à sua mesquita principal. A gente escuta narrativas de pessoas que nasceram
da Palestina nasceram na faixa de Gaza, e elas não podem cruzar de um lado para o outro, apesar de ser território palestino, e elas não podem, mesmo alguns palestinos que moram em Jerusalém, eles não podem acessar o seu lugar sagrado. E a gente tem que lembrar que a gente está no meio do mês do Ramadã. As pessoas têm que jejuar o dia inteiro, desde que o sol sol nasce até que o sol se ponha. As pessoas, elas estão jejuando, elas não comem durante o dia e elas estão sofrendo violência absurda. Era para ser um mês de comemoração, um mês de celebração, e é um mês em que elas estão sendo sufocadas. Então não existe defesa, existe um ataque. E uma coisa importante que a gente tem que colocar é que uma coisa é você criticar o Estado de Israel, uma coisa é você criticar o zionismo, e outra coisa é você criticar o judaísmo. São duas coisas completamente diferentes. Tudo diferente, muito diferente. A gente tem um apelo, inclusive da comunidade judaica, comunidade progressista judaica, reclamando e questionando esse zionismo absurdo. O zionismo é esse movimento judeu que parece como uma coisa bem interessante, que é como desde 48, na verdade antes de 48, que se imaginava esse restabelecimento do Estado judeu, do Estado de Israel. Mas é um movimento nacionalista, como a gente sabe que o nacionalismo é extremamente complicado, inclusive ele tem raízes muito fascistas, em que o nacionalismo ele pensa que nós precisamos então montar o Estado judeu, restabelecer o Estado israelense, independente das circunstâncias. Então, se isso for às custas da opressão do povo palestino, isso não tem problema. Então, além de pensar uma possibilidade democrática, eles rejeitam a possibilidade democrática e eles passam pelo qualquer motivo, porque nós temos direitos nativistas com a terra, sem lidar com a possibilidade de que existia esse outro povo também, historicamente em conflito com a própria terra, inclusive dentro das próprias tradições religiosas disputadas entre os dois povos. Então, é bem importante deixar isso claro, que eu não estou criticando nós, inclusive o povo progressista, não está criticando o judaísmo, a gente não está criticando os judeus, nós estamos criticando uma atitude zionista em que você se vê no direito nacionalista, que você oprimiu o outro, que historicamente tem sido massacrado. Perfeito. É tão condenável quanto o Holocausto, que é uma coisa horrorosa, é também o Holocausto contra palestinos, né, professor? Então é preciso a gente deixar isso bem, e não é um ato, isso não é um ato de toda a comunidade judaica, é um ato de uma parcela política, de uma parcela de Israel, inclusive cujo comandante-chefe é o senhor Netanyahu, que é um criminoso de guerra e está acusado de corrupção dentro do próprio país, tem dificuldade de formar um governo, já tentou por 4 vezes, não consegue uma unidade. Isso já demonstra o grau de dificuldade que ele enfrenta internamente para continuar perpetrando esses atos terroristas, né? Esse terrorismo de Estado. Sim. Não, e a comunidade internacional, inclusive os Estados Unidos, tem bastante dedo lidando, inclusive agora com um líder completamente nacionalista, zionista, Netanyahu, que é uma versão israelense de Bolsonaro, porque Israel, a Arábia Saudita, são os aliados dos Estados Unidos, são os aliados do Ocidente no Oriente Médio. Então, qualquer crítica a esses países, qualquer crítica, inclusive a gente percebe o que aconteceu com a violência absurda que aconteceu na Arábia Saudita, desaparecimento de jornalistas. Estados Unidos tem muito receio de criticar. Estados Unidos fornece 3 bilhões de dólares aproximadamente por ano para o Estado de Israel se aparelhar militarmente. Então, isso é bem acompanhado de um discurso de que Israel tem o direito de se defender, que acaba sendo um direito de matar o outro. Então, como eu te falei no começo, né, toda colonização começa com a linguagem. Então, quando a gente fala que na polícia do Rio de Janeiro, na invasão do Jacarezinho, foi apenas uma operação, que não existiu nenhuma intencionalidade de se matar o outro, quando a gente sabe justamente
que nossas favelas não produzem fuzis, elas não produzem drogas, que isso chega lá de alguma forma, e quando você chega matando porque você tem um projeto de morte. Então, quando a gente sabe que realmente a favela recebe essas armas de outras fontes, quando a gente sabe que pode ser uma possibilidade do braço do Estado também expandindo o poder das milícias. Então, esse poder linguístico, você está mascarando para a sociedade a violência que realmente está sistêmica, sistematizada em todos os lugares. Perfeito. Professor André Nascimento, muito obrigado aqui pela sua participação no Direto da Redação nessa manhã de quinta-feira, dia 13 de maio. Obrigado, Roberto. Tenha um bom dia. Bom dia. Está aí, professor André Nascimento, participando aqui, explicando. Agora, espero ter até atendido a sugestão de pauta ontem do nosso ouvinte lá de Itapiruna, mas é muito oportuno, viu? Foi muito oportuna a sua sugestão de pauta. Oi? Vamos soltar outra matéria para complementar, para que as pessoas entendam o tema, entendam bastante o tema, sistematizar o tema. Foram as trocas aéreas mais intensas na região e até geraram preocupação internacional de que a situação poderia sair do controle. As hostilidades entre Israel e o Hamas vêm numa escalada de tensões, com Israel realizando vários ataques aéreos em Gaza e o grupo militante disparando foguetes contra Tel Aviv. Imagens de vídeo publicadas online mostram o exato momento em que um bloco residencial de 13 andares na faixa de Gaza foi alvo de um ataque aéreo israelense. Ninguém foi morto. Moradores de Tel Aviv correram para se abrigar quando as sirenes soaram depois que o Hamas e o grupo Jihad Islâmica disseram que iriam disparar foguetes em resposta a um ataque aéreo israelense que atingiu o bloco residencial na faixa de Gaza. Então está aí, a gente entende mais ou menos o que é essa guerra agora na Palestina, e que pode ter reflexos no Brasil. Isso pode desencadear um evento com a participação de outros atores, isso pode comprometer, pode ter reflexos no mundo, né? Se houver um escalar nessa violência, o envolvimento de outros atores, é uma região ali conflagrada, se a Rússia está por ali por perto, está na Síria, assegurando lá o governo, a manutenção do governo Bashar al-Assad. Então você tem vários atores, o Irã, que é um ator que também é um oponente a Israel na região. Você tem no Líbano ali o Hezbollah, que é um grupo também de resistência ao governo de Israel. Então, para quem entende, para quem compreende aquilo tudo ali, sabe o que isso pode representar para o mundo nesse atual estágio dos acontecimentos. Portal View. O mundo na palma da mão. View.